O nosso sistema de defesa, mais conhecido como sistema imunológico, possui um complexo sistema de defesa contra invasões de agentes externos, sejam bactérias, vírus, fungos, parasitas, proteínas. Mas quando a defesa fica desordenada, os anticorpos atacam as próprias células do organismo e surgem então as doenças autoimunes. E para entender um pouco mais aí sobre essas doenças, como se proteger, a gente vai conversar agora com o médico reumatologista Glaidson Jerônimo da Silva, que já está aqui conosco online. Doutor, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores, é um prazer estar com vocês. Maravilha, a gente que agradece por esse tempo aí à nossa disposição. Doutor, eu queria que o senhor começasse, a gente falou um pouquinho no enunciado aí, né, sobre o que são essas doenças autoimunes. Mas é isso mesmo? É uma reação do próprio organismo? Explica pra gente direitinho como é que é essa doença. Isso, você conseguiu utilizar uma figura de linguagem muito própria para esclarecer. O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Ele está pronto para impedir que agentes como bactérias, vírus, toxinas possam entrar em contato com o nosso corpo e provocar doenças e outras sintomatologias. O nosso sistema imunológico, entretanto, por algumas ocasiões, ele pode desenvolver uma forma de reação contra ele mesmo. E aí nós temos as chamadas doenças autoimunes, ou seja, doenças em que o organismo ele reconheceu um órgão ou um tecido como sendo um invasor do corpo. E ele promove, então, essas doenças. Certo. O senhor pode me dar alguns exemplos dessas doenças, doutor? Sim, vamos pensar um pouquinho sobre algumas doenças autoimunes. Nós chamamos as doenças autoimunes, nós podemos dividi-la em dois grupos, as chamadas órgão-específicas e as chamadas órgão-inespecíficas. Vamos pensar assim, o organismo ele pode reagir contra um órgão específico, por exemplo, contra o pâncreas, no diabetes tipo 1, que é o diabetes que acomete as crianças, no máximo adolescentes, a gente costuma ver essa faixa. Essa é uma doença em que a doença vem, ela procura o pâncreas, quando ela destrói o pâncreas, a doença praticamente fica silente, mas a pessoa tornou-se absolutamente dependente para o resto da vida de insulina. Então nós temos essas órgãos específicas. Outro exemplo, as tireoidites, são inflamações da tireoide. Então nós também podemos ter manifestações da tireoide nessas situações, e aí são chamadas órgãos específicas. E nós temos algumas doenças autoimunes órgão inespecíficas. O que quer dizer isso? São manifestações de doenças que acometem todo o organismo. O exemplo mais comum que nós temos dessa doença é o lúpus eritematoso sistêmico, ou também conhecida como lúpus, em que o organismo está de tal sorte desregulado no seu sistema imunológico que todo o corpo passa a ser agredido, tanto em órgãos como pulmão, rins, coração, cérebro, a pele. Então tudo isso pode ser acometido nessa doença autoimune, que ela é sistêmica e não apenas envolvendo um órgão. Certo. O reumatismo, doutor, ele é também uma doença autoimune? Tá, nós vamos aqui fazer uma pequena distinção. As doenças reumatológicas, elas englobam um grupo de doenças que envolvem aproximadamente 300 tipos de doenças diferentes. Aí nós vamos ter as doenças musculoesqueléticas, como por exemplo artrose, osteoporose, que não são doenças autoimunes. Mas também nós vamos ter as doenças imunológicas ou autoimunes, como por exemplo a artrite reumatoide, o lúpus, a espondilite anquilosante, as vasculites, que são doenças autoimunes que o organismo mesmo está se destruindo. Então, o reumatologista, ele cuida das doenças reumatológicas, quer sejam elas autoimunes ou não. Então, nós temos as duas coisas. A gente precisa diferenciar aqui que o termo reumatismo é um termo genérico que, na verdade, cunha todas as doenças reumatológicas. E aí o especialista vai poder avaliar o paciente e poder dizer qual tipo de reumatismo ele está tendo. Ah, certo. É um termo amplo, então, né? Doutor, e como é que a gente fica sabendo se temos uma doença autoimune? O que a gente sente ali? Quais os sintomas? Ou depende muito aí de cada tipo?
Como a gente postou inicialmente, a gente posicionou, as doenças autoimunes, elas podem estar relacionadas a um órgão específico ou a diversos tecidos e órgãos do corpo. Então, vai depender muito de qual a manifestação que esse paciente está tendo para que a gente possa investigar. Efetivamente, só o especialista vai poder fazer esse diagnóstico à medida que eu apresento os sintomas. Por exemplo, as doenças da tireoide, elas podem se apresentar como ganho de peso ou perda de peso, taquicardia, que é o coração acelerado, inchaço, isso pode acontecer nas doenças da tireoide. Nas doenças reumatológicas, vamos posicionar dessa forma, o paciente pode desenvolver artrite das mãos, do quadril, da coluna, e aí ele vai depender de quais as manifestações dessa doença ele está tendo, para que o especialista possa efetivamente investigar e definir ou diagnosticar a doença e propor o melhor tratamento. Então, depende muito dos diversos tipos de doenças autoimunes que a gente conhece hoje. Ah, certo, doutor. E sobre o tratamento, hein? Esse paciente que tem essa doença autoimune, ele precisa de um tratamento contínuo aí? O organismo, ele reage de alguma outra forma depois e que tem como parar essa doença ou não? Ele vai continuar aí tendo essa reação do organismo até o fim da vida? A gente fala muito no consultório que não é quem quer que vai ter uma doença autoimune, é quem pode. Ou seja, eu preciso ter uma predisposição genética, ou seja, eu preciso ter uma alteração na minha genética, nos meus cromossomos, que me permitam desenvolver essa doença. Uma vez que a gente desenvolveu uma doença autoimune, a ciência ainda não foi capaz de reconhecer a chave que abriu essa falha. E, portanto, a gente não vai falar em cura nas doenças autoimunes. Mas, obviamente, a depender da doença, a gente vai ter um excelente controle da doença e provavelmente um acompanhamento para o resto da vida. Nós podemos citar isso como exemplo o diabetes, que é uma doença autoimune, diabetes tipo 1, obviamente, que o paciente, ao utilizar a insulina, ele tem um bom controle da doença. Nós podemos falar do lúpus, que quando diagnosticado precocemente e acompanhado, esse paciente pode ter o seu sistema imunológico, vamos dizer assim, travado, para impedir que a doença progrida, e aí o paciente vai ser acompanhado por anos e anos pelo especialista. Então vai depender muito da manifestação da doença para que a gente possa discutir o tratamento e, consequentemente, a gente possa discutir o acompanhamento desses pacientes. Mas nós não vamos falar em cura das chamadas doenças autoimunes. Certo, doutor Gladson. E tem ligação com a parte genética também, essa questão das doenças? Ou seja, se eu tenho aí os pais ou um parente próximo que tem esse tipo de doença, pode ser que eu possa desenvolver também? Sim, a gente observa também esta relação. A gente consegue perceber que pacientes que são filhos de portadores de doenças autoimunes, eles têm uma maior propensão a desenvolver essas doenças autoimunes. Isso é verdade na artrite reumatoide, isso é verdade no lúpus, isso é verdade nas vasculites. Mas, obviamente, nós temos que pensar que o nosso corpo ele possui uma gama, que é o nosso genoma, e que o fato de eu ter uma herança genética não quer dizer que necessariamente eu vá desenvolver a doença. Entretanto, a partir do momento que eu sei que eu tenho uma maior propensão a ter uma doença, eu preciso, obviamente, gerenciar um maior cuidado para o tratamento dessa doença. E aí, por isso que nós recomendamos evitar o cigarro, ter boas noites de sono, manter uma boa alimentação, manter um hábito de vida mais saudável. Isso favorece e é o que a gente pode contribuir para o tratamento das doenças, para a prevenção, vamos dizer assim, das doenças autoimunes. Ah, bacana, é sempre importante então a gente falar dessa possível prevenção, né? Doutor Gladson, agora vamos falar sobre um assunto recente, a questão da vacinação, né? As pessoas aí que têm essas doenças autoimunes, elas podem se vacinar? Tem alguma contraindicação? Explica pra gente. Bom, esse é um outro tema que está muito em voga e é óbvio que a gente precisa buscar o máximo conhecimento possível sobre isso. De uma maneira geral, esses pacientes que têm doenças autoimunes, muitos deles ou estão imunocomprometidos ou são imunocomprometidos pelo tratamento. Então, nós não recomendamos que esses pacientes façam uso de vacina de vírus vivo ou de bactérias atenuadas. Não é o caso, neste momento, das vacinas até hoje disponibilizadas para a Covid.
todas as vacinas até hoje disponíveis no Brasil para a Covid, elas são de vírus inativados, ou seja, são vírus que provocam apenas a reação de defesa, mas não promovem um processo de reconhecimento de doença. Então, esses pacientes portadores de doenças autoimunes, eles poderão ser vacinados. Cabe aqui uma consideração. Nós precisamos saber em que momento do tratamento e da doença esses pacientes estão. Por exemplo, um paciente que está recebendo uma alta dose de corticoide para o seu controle da doença autoimune, muito provavelmente ele se beneficiará por retardar essa vacinação para que ele possa tomar ela de uma forma mais segura, que ele realmente apresente os chamados anticorpos contra a Covid. Porque muitas vezes o paciente está em tal sorte da doença ou do seu tratamento que ele não responde à vacinação. Então, nós precisamos entender isso melhor e só o especialista vai poder dizer qual é o melhor momento de se tomar essas vacinas hoje disponíveis no Brasil. Lembrando que nós estamos falando aqui das vacinas atualmente disponíveis no Brasil. Ah, certo. Então, a indicação, a orientação é para que esses pacientes, essas pessoas que têm essas doenças, vão ao médico, né, que estão acompanhando, para ver realmente se está ali num estágio que pode ou não tomar essa vacina, é isso? Exatamente. Nós recomendamos que faça essa discussão com o médico. No meu consultório, a gente tem feito muito essa discussão, obedecendo os protocolos de disponibilização das vacinas atualmente, conforme a Secretaria Municipal, Estadual e o Ministério da Saúde têm preconizado, e a gente tem discutido o melhor momento para se tomar essa vacina. Cada paciente ele está no momento da sua doença. Vamos imaginar que a doença foi diagnosticada hoje e eu estou promovendo um tratamento mais agressivo para o controle dessa doença. Não seria benéfico para esse paciente receber a vacina agora. Muito provavelmente esse paciente se beneficiaria mais por retardar 60, 90, 120 dias e ele tomar essa vacina mais posteriormente. Porque aí eu teria uma segurança maior de que ele realmente teria a chamada pega da vacina, que é a produção dos anticorpos contra a Covid. Quando ele está numa fase muito aguda da doença ou muito aguda do seu tratamento, nós não temos essa garantia, então o paciente continuaria teoricamente desprotegido. Ah, certo. Doutor, em relação a quem tem doenças crônicas, segue essa mesma recomendação, aí, ir ao médico e ver se realmente está no momento adequado para a vacinação? Eu acredito que sim, e essa seria a recomendação mais plausível. Vamos pensar que doenças crônicas, como por exemplo hipertensão, diabetes, esse paciente, o melhor que a gente pode oferecer para ele é que ele tome a vacina no seu melhor momento de controle da doença. O melhor momento de controle da doença vai garantir que ele tenha efetivamente a produção de anticorpos contra o vírus, que esse é o principal objetivo da vacinação. Então, nós recomendamos que faça uma teleconsulta, uma abordagem ou uma consulta presencial com o seu médico assistente, para que possa discutir se ele realmente está no seu melhor momento para tomar a vacina, sob o risco de a gente tomar uma vacina e não produzir os anticorpos necessários para a defesa, que é o que a gente quer. Certo. Dr. Gladson, e tem alguma relação das doenças autoimunes com a Covid-19? Das doenças autoimunes, de uma maneira em geral, não. O que a gente tem observado nesses pacientes, sobretudo nessa segunda onda da Covid, é que os pacientes têm desenvolvido uma resposta inflamatória muito mais grave. Isso tem colocado os pacientes numa condição de ventilação mecânica, de necessidade de cuidados intensivos mais precoce, e nós temos visto jovens reagir dessa forma. Então, é como se o organismo tivesse de tal sorte reagindo ao vírus que o exemplo não seria o mais adequado, mas é como se ele falsificasse uma doença autoimune, de tal resposta inflamatória ao vírus. Então, os profissionais, eles precisam entender muito bem do sistema imunológico do corpo nesse momento, para a gente poder conduzir melhor essa fase inflamatória da doença Covid. Então, isso é o que a gente vai ter que buscar melhor, mas não há uma relação específica. O que a gente tem observado da literatura mundial, sobretudo a chinesa, a italiana, e hoje a Europa, de maneira geral, também tem produzido inúmeros artigos, é que os pacientes reumatológicos, eles têm um cuidado maior com a doença e parece-nos que quando eles ficam doentes, eles não têm uma gravidade maior, mas isso foram vistos apenas nas primeiras ondas, tanto da China quanto da Itália.
nós ainda não temos dados de Brasil suficientes para a gente poder elaborar, sobretudo nessa segunda onda. Certo, então continuamos dizendo, né, o melhor caminho, né, doutor, é a prevenção realmente, é todo mundo se proteger aí, principalmente para quem tem já alguma doença, para que esse vírus não atinja essa pessoa. Doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente como é que esses pacientes que têm as doenças autoimunes, como é que eles podem melhorar aí a qualidade de vida, se é possível, né, conviver com essa doença autoimune com uma qualidade de vida bacana. Nós vemos sobretudo nas últimas 2 décadas, nós vemos a ciência médica evoluindo rapidamente, muito celeremente, trazendo novos medicamentos, novas propostas terapêuticas, e isso a gente tem visto com uma felicidade muito grande, de sorte que a gente pode ofertar para esses pacientes portadores de doenças autoimunes, hoje, não só uma qualidade de vida muito boa, mas, sobretudo, uma longevidade. Muitas vezes, no século passado, aí até finais de 1990, início da década de 80, esses pacientes eles eram praticamente carimbados como uma qualidade de vida ruim e um tempo médio de vida muito baixo. O que a gente conseguiu observar ao longo dessa evolução é que a gente consegue ofertar melhor. Obviamente, alguns quesitos são necessários da gente observar. Esses pacientes portadores de doenças autoimunes, eu diria que é praticamente obrigatório a abolição do tabaco, ou seja, nenhuma forma de cigarro, narguilé, charuto, nada, tudo deveria ser proibido. Esses pacientes deveriam buscar uma atividade física, aeróbica e muscular para manter uma condição física adequada, sempre conversando com seu médico e educador físico ou fisioterapeuta para a gente discutir as melhores formas de atividade física para esses pacientes. O uso de medicamentos cada vez mais modernos, cada vez com menor necessidade de tomada diária, favorece essa qualidade de vida e, sobretudo, boas noites de sono. Eu acho que isso concorre para esse tripé. Alimentação adequada, sono adequado, medicamento na hora adequada, da forma adequada e a abolição do tabaco seriam os pilares para poder trazer não só qualidade de vida, mas longevidade para esses pacientes. O que hoje a gente observa é que a gente entrega realmente muito boa qualidade de vida e, sobretudo, a gente entrega isso quando o paciente é diagnosticado precocemente. Então, outra coisa que a gente precisa fazer, como vocês estão propondo, é essa forma da gente entregar para a sociedade mais conhecimento das doenças reumatológicas e, consequentemente, a gente poder ofertar um melhor diagnóstico, um diagnóstico mais precoce e, com isso, a gente minimizar as falhas desse tratamento desses pacientes. Ah, bacana. E dentro disso aí, então, doutor, dá uma dica para as pessoas quando é que elas devem procurar, então, o médico reumatologista, principalmente, para que ele consiga fazer aí esse tratamento precoce. Bom, vamos lá. E isso é outra coisa extremamente importante. Muitas vezes as doenças autoimunes, elas podem se manifestar de formas atípicas. Eu diria que o paciente que tem uma dor articular que não melhora com 1, 2 semanas e que ela não foi fruto de um trauma, ou seja, não caiu, não bateu, eu acho que esse já seria um bom momento para você procurar um reumatologista para fazer a investigação dessa dor articular. Quando eu falo de dor articular, vamos traduzir aí como dor nas juntas. A dor na junta que não cessa com 15 dias já está no momento adequado da gente investigar. Pacientes mais jovens que começam a perceber uma perda de peso anormal, uma febre incaracterística, manchas na pele. Nós vimos aí inúmeras imagens que a gente postou ao longo dessa entrevista de pessoas que apresentam um rash malar, que é essa lesão na face aqui, como vermelhidão. Eu acho isso muito importante da gente começar a buscar o reumatologista também, para que a gente possa entregar a melhor investigação. Então, dessa forma, eu acho que seriam os principais momentos para a gente buscar o reumatologista. Uma dor articular não explicada, uma perda de peso e uma febre não explicada, a gente já deve começar a buscar o reumatologista. Mas, indiferente de ser um reumatologista ou não, se você percebe alguma coisa diferente no seu organismo, hoje nós ainda não temos só Covid no mundo, outras doenças continuam acontecendo, continuam tendo manifestações. Então, assim, busque auxílio médico, que seja por uma teleconsulta, que seja por uma consulta com o seu clínico de família. É muito essencial a gente manter essa investigação para fazer diagnóstico precoce de doenças.
Com certeza, tem muita gente deixando de lado e hoje, inclusive, eu ouvia uma notícia como essa, até da prevenção aí de vários tipos de câncer, né, que tem como prevenir, as pessoas estão deixando de lado, isso não pode acontecer porque não é só como a Covid, como o senhor disse agora. Dr. Gladson, quero te agradecer muito, viu, pelo tempo aqui disponível pra gente, acho que esclareceu bastante, alertou aí, muitas dicas também pro pessoal de casa, muito obrigada, viu? Eu que agradeço imensamente o convite, é sempre um prazer estar participando com vocês e um abraço a todos os nossos telespectadores. Tá bom, grande abraço para o senhor também, fique com Deus.